Você está procurando conhecer o mercado da construção civil do Canadá? Assista esse vídeo, ele está cheio de informações e você aprenderá muito sobre esse mercado aqui. Fala, povo! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma entrevista da semana. E hoje eu conversei com Lendel, que era personal trainer no Brasil e hoje tem uma carreira sólida na área de construção civil aqui no Canadá. Ele deu várias dicas, nós conversamos sobre vários assuntos, sobre cidade grande versus cidade pequena, custo de vida, diferentes oportunidades na área da construção. Eu creio que vocês vão gostar muito dessa entrevista. E mais uma vez eu peço a vocês, deixem o like, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, porque isso ajuda a gente a manter esse trabalho. Quanto mais vocês nos ajudarem a divulgar, mais eu vou buscar assuntos e criar conteúdos para continuar postando aqui. Tá joia? Vamos à entrevista? Muito bem-vindo à entrevista da semana. E hoje eu estou aqui com o Lendel, que tem apenas 2 anos de Canadá, mas já tem uma trajetória profissional bastante interessante. E até mesmo por causa disso, nós faremos essa entrevista em 2 partes. E ele vai dividir com a gente a experiência dele de trabalhar na construção civil. Nós observamos, tanto ele quanto eu, que existe muita pergunta, muita dúvida nos grupos quanto ao trabalho na construção civil. E ele gentilmente decidiu tirar um tempinho, falar conosco e dividir com a gente a experiência dele. Então, fica de olho para a entrevista 2. Lendel, muito obrigado por você tirar o tempo. Desde já eu quero te agradecer a sua generosidade e gostaria então que você começasse se apresentando para o pessoal. Tá, joia. Desde já agradeço aí o convite para estar participando. Meu nome é Lendel, sou mineiro de Juiz de Fora. Vim para cá, para o Canadá, em 2019. A princípio, chegamos em Toronto, né? Foi onde a minha esposa começou a fazer um college privado. Nós temos, todos dois, nós temos 36 anos e temos um filho de 7 anos e ela está grávida de 5 meses, tem um baby aí a caminho. Olha, parabéns para vocês. O primeiro canadense da família. Isso. Não vai precisar o aperto que a gente passa nessa corrida aí pela residência permanente, né? E nós chegamos via Toronto, né, via o estudo da minha esposa, eu tive permissão para trabalhar. E desde quando eu cheguei no Canadá, estou dentro da construção civil sem ter nenhuma experiência. Por que vocês vieram para o Canadá? Qual o objetivo de vocês? A gente usou o estudo somente como desculpa para emigrar, né? Não quer dizer que a nossa vida estava ruim no Brasil. Pelo contrário, a gente tinha até uma boa condição onde a gente morava, só que a violência estava cada vez mais perto da gente, né? E a gente pensou e achou que já não bastava mais aquilo para a gente foi em busca de qualidade de vida, né? Mais sossego, mais tranquilidade, ter uma vida sem ficar se preocupando com a violência, sem ficar olhando para trás, sem ter medo, né? Então, por isso que a gente dá um futuro, né? Ter um futuro, né? Pessoalmente, eu e ela, e dar um futuro melhor para o nosso filho. Joia, joia. E você disse que não tinha experiência, né, na área da construção. Você pode dizer para nós o que você fazia no Brasil? O que vocês faziam no Brasil? No Brasil, eu sou formado em educação física há mais de 10 anos e com maior experiência na área de academia
e de treinamento esportivo, né? Eu era personal trainer, a minha esposa formada em comunicação social, com mestrado em comunicação de empresas, né? E também com mais de 10 anos de experiência também. A gente pode tirar daí da sua resposta que vocês abandonaram toda a vida profissional de vocês para começar do zero aqui. Quais foram os desafios que vocês enfrentaram na adaptação, quando vocês chegaram? Toronto é uma cidade gigante, né? Isso. É a São Paulo canadense. Como é que foi a adaptação de vocês lá? Assim, a primeira dificuldade, a primeira barreira que nós encontramos, né, é o inglês. Não tem como. Não é a nossa primeira língua, não é a nossa língua materna, então é a primeira barreira. A segunda barreira de adaptação foi a questão do meu filho. Acho que no início foi o que mais nos preocupou com a adaptação dele na escola. Porque por mais que as pessoas digam que o Canadá precisa de imigrantes, que o Canadá precisa de pessoas, né? Nem todo mundo está preparado para receber o imigrante. Nem toda escola está preparada para receber uma criança que não fala inglês, né? E que está buscando se adaptar, está se esforçando, passando por várias mudanças, né? É um choque muito grande. Então, a nossa maior barreira no início foi essa, né? Certo. E no caso do seu filho, então, quanto tempo levou para ele se sentir confortável na escola? Para se sentir confortável, levou de 6 a 8 meses. Só no finalzinho mesmo que a gente estava em Toronto, que ele realmente fez uma amizade com uma criança e foi ali que foi desenvolvendo. Mas o up mesmo, né, o crescimento dele mesmo foi aqui em Windsor. Certo. Eu até vou te perguntar sobre a diferença da cidade grande para a cidade pequena daqui a pouco, porque eu acho que isso tem bastante influência, né? E me diz uma coisa, nessa imigração de vocês, se sua esposa veio estudar, eu presumo que houve um planejamento anterior, que vocês estavam, de certa forma, preparados, né? Já conheciam mais ou menos o que vinha pela frente. Houve erros na jornada de vocês? Houve alguma coisa que você pode compartilhar para que aquelas pessoas que estão planejando não errem como vocês erraram, se houve erros? Sim. O nosso planejamento foi de 2 anos apenas, né? E nesses 2 anos nós buscamos focar em juntar dinheiro, pagar todo o passo a passo, né, do plano, né, a questão do visto, a questão de pagar o college, porque no nosso planejamento a gente queria vir pelo college público, mas conforme a gente foi tendo conhecimento, pesquisa, o college, a nossa expectativa estava aqui, mas o college estava bem mais alto, né? Muito caro. O mínimo que a gente ia desembolsar na época era US$ 16.000 por um ano. Mas a gente teve momentos de desânimo, de querer desistir, mas não, vamos lá, vamos correr atrás. Nesse plano Canadá, além de trabalhar na academia, eu virava à noite trabalhando de Uber, né? Saía da academia, pegava no Uber 10 horas da noite e até 6, 7 horas da manhã do outro dia, Uau! né? Para fazer o nosso dinheiro, fazer o extra para vir para o Canadá. Eu acho que não foi um erro, mas que poderia ter adaptado o plano por aguardar mais tempo, pelo menos mais um ano, para a gente juntar um pouco mais de dinheiro, para não chegar com o dinheiro contadinho aqui no Canadá, né? Porque na época nós chegamos com 10 mil no bolso, né? Já com college pago,
e desse dinheiro desembolsar para dar primeiro e último aluguel, né? Comprar roupas de frio, toda a adaptação que tem que ser feita. Lendel, se você não se importar, eu queria elaborar um pouquinho nesse tópico aí, Vamos lá. porque a gente vê muito no grupo, né? O pessoal falando assim, eu já juntei dinheiro, eu já estou aqui com 10 mil reais para ir para o Canadá, né? E aí a gente fala assim, olha, não é assim, não dá certo. E as pessoas, a gente até cita, né, que o Canadá, o governo do Canadá tem uma sugestão de valor, né, por pessoa, por mês, por 12 meses para a pessoa vir. E a gente ressalta, dizendo, olha, isso é uma sugestão do mínimo. Você com o mínimo aqui, você vai levar uma vida muito apertada. Então me diz, assim, aquilo que você puder revelar, né? Como é que ficam aquelas pessoas que vêm com o dinheiro contado, né? O que eu quero passar para as pessoas é assim: você pode até vir com dinheiro contado, mas você vai limitar a sua vida muito, Muito, muito. né? Você vai ter que escolher entre, por exemplo, comprar uma pizza de mussarela e comprar uma pizza quatro queijos. Você vai ter que contar o dinheiro e aí você vai ter que comprar aquela pizza de massa e queijo. Acabou. Tá Porque bom. senão você estoura seu orçamento. Às, Eu às estou vezes nem a errado pizza nisso? inteira, você compra só o pedaço, né, da pizza. Aham. Eu estou errado em falar isso, Lênio? Ou você concorda com isso? Você poderia falar para as pessoas como é que é? Assim, eu acho que ah, quando a gente chega no Canadá, a gente tem que logo chegar chegando, né? Porque a nossa vida, ela não para. A gente só mudou de lugar, né? E na maioria das vezes que eu vejo que as famílias chegam aqui, as pessoas chegam aqui com a intenção de migrar, mas ficam aí 2, 3 meses querendo passear, querendo turistar, né? E não é bem assim. A vida está correndo, né? Eu, com pouco tempo que eu cheguei no Canadá, já fui para o Facebook correr atrás de emprego, né? E com 3, 4 dias no Canadá, eu já consegui o meu primeiro emprego, que foi na área de drywall, né? E você vir também com dinheiro contado te limita muito, porque você não pode escolher aonde você quer morar, é o local que te escolhe, né? Eu quero morar naquela casa, quero morar naquela região, e não é assim, porque é o dinheiro que está ali na tua mão que, não, aquele lugar eu não posso, aqui eu posso, né? Eu vou gastar dinheiro com passagem, né, com transporte público, tem que estar na sua conta, né? Eu quero comer uma coisinha diferente, quero fazer uma compra diferente. Isso vai custar um dinheirinho bom no seu orçamento, né? Ah, chegou o outono, as roupas de frio que a gente traz mal dá para o outono, do Brasil para cá, mal dá para o outono. Aí começa a entrar aquele ventinho frio, você começa a tremer que nem vara verde, né? Até o corpo se adaptar, você acostumar com aquilo, é difícil, rapaz. Não é fácil, não. Pois é. Então, assim, eu só quero reforçar para as pessoas, isso é uma coisa que eu trabalho no meu coaching, coisas que você não acha lá no Facebook, né? Ou às vezes as pessoas dão uma informação, ou não te falam isso, né? Uhum. Não conte, né? Essa é a versão otimista do seu plano. Vir com o mínimo possível, mas vir. Só que esse plano pode te trazer muito sofrimento, muita frustração. Sim, Você ir ao mercado e ter vontade, por exemplo, de comprar, às vezes, uma carne. E você sabe que se você comprar a carne, você vai comprometer o seu pagamento do aluguel, né? E aí você tem que abrir mão daquela carne. Isso te frustra, isso oprime a alma, sabe? Então, eu digo para as pessoas que me procuram, fique mais tempo,
desenvolva melhor o seu inglês, ajunte dinheiro nesse período para você vir numa posição mais confortável, para você vir numa vida mais confortável. Ok. Então vamos lá, Lendel. Você hoje faz o quê? Você era personal trainer, você era motorista de Uber e hoje você faz o quê? Atualmente, eu vim para o Windsor por causa desse trabalho que eu consegui, como installer, né? A gente constrói prédios, galpões, tudo de metal, né? Não aqui em Windsor somente, é na região toda, Essex, Leamington, Kingsville, London, Woodstock, Sharon Kent. A gente corre toda aqui a região, fazendo galpões de metal, seja para linha de produção, seja galpões para warehouse, né, de estoque. Então, a gente levanta esses prédios aí, porque aqui tem muita plantação, né, aqui tem muita greenhouse, né, e muita linha de produção de tomate, de guardar semente. Então, a gente corre toda essa região fazendo esses galpões metálicos. Certo. Aí mexe com metal, mexe com insulation, que é a parte de proteção contra frio, né? A gente tem que proteger toda a estrutura, então a gente faz essa parte também. Você é especificamente soldador ou você trabalha no suporte ao soldador, você trabalha com uma parte de alvenaria? Como é que é a sua atuação? Nessa parte, nesse tipo de construção, não tem solda, é só porca e parafuso. Oh, que É interessante. impressionante, já vem tudo pré-fabricado, a gente só junta as peças e aperta tudo no parafuso, não tem um pingo de solda. Olha que interessante. É muito diferente do Brasil, que com certeza ia ter um soldador ligando a estrutura toda. Aham. Tá, e aí a pergunta esse trabalho, essa profissão sua, ela é regulamentada? Como é que é esse profissional aqui? Não, de regulamentado é só aquele profissional que assina o projeto. No mais, são todos instaladores, não é regulamentado, né? Se você pode ser ou não filiado à Union, que seria o sindicato aqui no Canadá, né? Atualmente eu não sou sindicalizado e todos ali fazem a mesma coisa, além de levantar a estrutura, fazer o insulation, fazer o telhado, o roofing, né? E ali no manejo do material. É claro que tem sempre aquele mais antigo, que é o especialista, que fica por conta da parte de detalhe, né? E tem a parte de acabamento do metal também, que precisa ser mais detalhista e mais preciso. Então, para aquelas pessoas que estão nos assistindo, Lendel, como é que entra nessa área? Você chegou a fazer algum treinamento, algum curso, ou foi só, de repente, foi o networking, né? Foi a recomendação do boca a boca? Como é que entra nessa área? Com essa, nós moramos em Toronto durante 10 meses, né? E a gente já não estava muito feliz na cidade de Toronto, devido à correria, devido ao estresse do trânsito e também por causa do nosso principal motivo para vir aqui no Canadá, que é a qualidade de vida. Não quer dizer que em Toronto você não tem, você tem, mas a gente queria vivenciar a cultura canadense também. Por Toronto ser uma cidade muito grande, é muita mistura, né? São muitas culturas. Tem chinês, indiano, né? Filipino, brasileiro, português, italiano, ucraniano, grego, tem tudo naquela cidade. E a gente queria vivenciar a cultura canadense, então melhor seria partir de Toronto, até porque veio a pandemia,
a minha esposa começou a fazer a parte do co-op, que é de estágio do curso, não precisava estar na cidade de Toronto. Então, eu falei, então eu vou distribuir currículo para a Ontário toda, né? Distribuir currículo para um monte de cidade, fiz um monte de entrevista, né? Essa vaga, eu achei essa vaga no Job Bank do governo canadense, que é o site do governo onde oferece vaga de trabalho. Achei lá e o dono da empresa, um dos donos da empresa, me ligou perguntando se eu estava disponível, passando a informação de salário, de benefícios, né? E pediu para que eu entrasse em contato, porque um dos donos mora na Flórida, nos Estados Unidos, e o outro morava aqui na região, na cidade de Tilbury. Aí ele pediu para eu entrar em contato, marcar um dia e hora para estar conversando com ele. E assim eu fiz, liguei, aí eu marquei um dia, aí eu aproveitei para trazer a esposa e o filho para conhecer a região, parar nas cidades aqui perto, para a gente saber já onde que a gente ia morar, né? E nisso eu cheguei, fiz a entrevista e eu te digo que fiz tudo isso sem inglês. Eu vim para o Canadá sem inglês. Não recomendo, é muita dificuldade, é muito aperto, é muita coisa que você entende errado, o patrão fala uma coisa, você entende errado, né? Não é fácil. E assim foi como eu achei essa vaga, né? E dizer que em Toronto eu estava ganhando mais. Aí eu resolvi também dar alguns passos atrás para dar muitos à frente, né? Porque aqui a gente conseguiu encontrar a qualidade de vida que nós queríamos, conseguimos reduzir o nosso custo de vida. Nisso, a gente já consegue juntar um dinheirinho, já consegue planejar, sonhar mais, né? E foi assim que eu vim parar aqui, né? Essa cidade aqui foi uma que a gente parou para conhecer e na hora que a gente parou aqui na beirada do rio Detroit, é aqui que a gente vai morar. É muito lindo. Legal. Então, vamos falar um pouquinho então sobre essa questão da diferença das vidas de cidade grande e cidade pequena, né? Eu trabalhei já em diversas cidades canadenses, já trabalhei em cidade com 50 mil habitantes e já estacionei em cidades onde não tinha mais do que 10 mil. E é muito interessante, porque no Brasil nós temos meio que um preconceito com cidade pequena, né? A gente, a gente olha mal para quem vive em Muito. cidade pequena, né? Mas aqui no Canadá, não. As pessoas vivem em cidades pequenas numa boa. E como é que foi para você? Vocês experimentaram, né, 10 meses de Toronto. Toronto é uma cidade extremamente cosmopolita, né? Extremamente multicultural. E aí você vai para Windsor. Como é que é? Antes disso, deixa eu te dizer. Eu e a Cris, minha esposa, nós fomos para uma cidade no sul de Manitoba e nós fomos os primeiros brasileiros a pisar naquela cidade. Desbravadores. O pessoal da cidade não conhecia brasileiros. Lá eles tinham já filipinos e imigrantes e chineses na cidade, mas brasileiros nós fomos os primeiros. Então, para nós, pessoalmente, foi um momento de crescimento muito grande, porque nós vínhamos de Winnipeg, que é a capital da província, e lá tinha mais brasileiros, a gente tinha condições de falar mais português e menos inglês. Aí a gente foi para essa cidade, durante o tempo do projeto que eu trabalhei, e nós éramos os primeiros brasileiros lá. Então, a interação, não existia outro brasileiro para a gente bater papo, né? Então, nesse momento, nós crescemos muito na nossa experiência canadense, né? Como é que foi para vocês? Como é que é o Windsor? Como é que é o tecido cultural de Windsor? Vamos lá.
A diferença igual de cidade pequena no Brasil para o Canadá é que toda cidade pequena no Canadá é muito bem estruturada. Tem um centro comercial, tem lanchonetes, tem shoppings, tem lojas de grandes marcas, né? Então você não vai passar necessidade nem ter que correr até uma cidade grande para precisar de alguma coisa, né? O Windsor é uma das cidades mais quentes do Canadá, está numa região bem quente. Aqui neva menos, é uma cidade muito bem estruturada, com escolas, tem um college público aqui, que é o St. Clair, tem uma universidade bem conceituada, que é a Universidade de Windsor, que tem tantos cursos normais como mestrado, doutorado, uma cidade que tem crescido demais, está sofrendo um pouquinho por causa das grandes mudanças na área automobilística, né? A cidade de Windsor era considerada a capital automobilística do Canadá, só que ela está sofrendo muito com essas grandes empresas, com, as, com, as, com a união, né, de algumas empresas, de algumas grandes marcas, e também com a mudança do carro convencional para elétrico. Aqui o prefeito de Windsor conseguiu até uma verba federal para estar trazendo uma planta de carro elétrico para cá, né? Então é uma coisa que vai dar um up na cidade. A cidade também investiu muito, até foi com uma empresa inglesa, né, para fazer uma pesquisa em que a cidade é mais rica, em que ela precisa crescer, o que ela está, em que área que ela está crescendo. A cidade de Windsor investiu nessa pesquisa e está direcionando, né, a parte econômica para isso, né? Explorar mais o turismo, explorar mais a questão de agricultura e, e é uma cidade que está expandindo demais. Tem bastante emprego, né? Para quem quer trabalhar, tem bastante emprego. Difícil aqui é você conseguir emprego sem status, pelo fato de ter muito canadense, não ter muito imigrante aqui, é difícil você conseguir emprego sem status, né? Mas a maioria dos empregos aqui ou está na área da construção, né, nas fábricas de carro ou comércio, né, supermercado. São as três maiores áreas aqui. E quando então vocês foram para Windsor, aí vocês sentiram que agora valeu a pena, agora nós achamos o lugar para viver aqui no Canadá. Isso aconteceu, assim, foi na cidade do interior? Só voltando um pouquinho, que você também perguntou de Toronto, né? Os 10 meses que nós vivemos lá. Assim, é estressante você recomeçar a vida, né? Porque você tem que dar conta de tudo, abrir conta em banco, número de celular, aprender a fazer compras, aprender a se comunicar bem. Eu acho que foi um momento de muita correria, né? Muito estressante. Igual eu trabalhei na construção, aí depois de 4 meses na construção a gente conseguiu adquirir um carro e o trânsito, Jesus amado, que trânsito estressante. Nossa, mãe, toda hora o sinal mal abria, buzina. Você está seguindo normal na via, buzina. E isso já estava me deixando, ó, pé da vida, rapaz. Esse estresse do trânsito, a correria no emprego, né? O estresse que a gente teve no início com a escola do Ian. Esses 10 meses, acho que foi muito uma coisa em cima da outra, e a gente não estava feliz, não estava tendo a qualidade de vida que a gente estava querendo. Então, a decisão foi partir para uma cidade menor. E aqui a gente se encontrou. A gente encontrou paz, a gente encontrou tranquilidade. Nós encontramos uma comunidade brasileira mais acolhedora,
né? Mais amiga, mais pronta para ajudar. É uma coisa que falta em Toronto, são os brasileiros se unirem mais, sabe? Ali o pessoal tem gente que chega e só quer saber de apunhalar o outro para crescer rapidamente, né? E se a gente saiu do Brasil, foi para mudar certas atitudes, né, na gente, até mudança de caráter, mudança de qualquer coisa, né? Deixar a coisa, aproveita, deixa a coisa ruim para trás também, né? É mudar de vida, mudança total de pensamento, né? Deixar certos preconceitos, né, para trás e partir para uma vida mais leve, mais tranquila. E graças a Deus a gente encontrou isso aqui, um índice, né? Principalmente porque o nosso menino, né, se encontrou na escola que ele está hoje, né? O inglês dele aqui disparou absurdamente. Até eu falo com a minha esposa que eu agradeço muito as crianças brasileiras daqui, que a gente se encontrava muito. As crianças já falavam bastante inglês, meu menino só estava no português, e ele foi sugando, sugando, sugando. De repente, o menino já estava, parece que ligou um botãozinho, já estava falando inglês já, né? Então, ele disparou a falar inglês, e isso para a gente foi maravilhoso, né? Ele ama a professora dele, ama os coleguinhas, né? E isso deixou a gente bem satisfeito, né? E, e a gente também tem aproveitado mais, né? O tempo em família, o tempo juntos, a cidade a gente tem aproveitado mais. O nosso verão em Toronto foi bem corrido, a gente mal aproveitou, mas o verão que nós tivemos aqui em Windsor, né, o ano passado, nossa mãe, todo final de semana a gente estava numa praia, estava curtindo, estava descansando, né, e isso foi um divisor de águas para a gente. Você falou que Windsor é a cidade mais quente do Canadá. E aí eu estou aqui curioso, como é que é a dinâmica do, da estrutura metálica no inverno? Eu trabalhei em construção de rodovias Sim. e os nossos projetos, eles têm que acabar em 4 meses, né? Se a gente passar de outubro, a gente está arriscado a perder a obra, né? Porque aí vai congelar o chão e acabou, né? Como é que funciona na área da estrutura metálica? Assim, aqui o, no inverno o mês mais pesado é janeiro, né? É onde cai mais neve. Então a gente dependeu muito do planejamento, né, do nosso chefe. A gente começava a levantar a estrutura num lugar, fechava ela toda e depois ia para outro, outra cidade, fazia a estrutura, levantava, e quando o inverno ficava mais pesado, a gente partia para trabalhar na parte de dentro, para colocar um insulation, levantar as paredes, a parte de dentro, né, do prédio, fazer a parte de detalhe, né, de finish da estrutura. Então, no inverno, a gente estava na parte de dentro. Quando não estava nevando e não estava menos abaixo de -7, -10, a gente continuava do lado de fora. Aí é usar a roupa apropriada, que é o que não falta aqui no Canadá, é roupa apropriada, né? Colocar roupinha quente, touca, luvinha quente e partir para o trabalho, né? Mas eu vivenciei algo novo esse ano, que foi o layoff, né? Meu patrão me deu layoff porque faltou estrutura para a gente fazer, né? Porque acabou que veio o inverno, até tinha obra, só que o pessoal do concreto não podia fazer a base da obra, porque como está muito negativo, acho que -5, o pessoal não trabalha no concreto, porque o concreto vai secar muito rápido, não tem como trabalhar com ele.
Então, não tendo a base, não tem como a gente levantar o prédio. Então, eu fiquei em layoff aí durante quase 2 meses, né? Aí eu entrei com seguro-desemprego e logo depois fui chamado novamente pelo meu patrão para voltar ao trabalho. Certo. E aí, até isso abre para a gente conversar sobre uma outra questão, que lá no Brasil, as relações trabalhistas, às vezes, elas são complicadas, né? E, Sim, e você falou que essa é uma área que você pode ou não ser sindicalizado, né? Pertencer à union, e você não é. Como é que são as relações trabalhistas aqui? O que você achou nessa área aí? assim, geralmente, aqui, aqui no Canadá, né, não é geralmente, aqui o canadense leva a palavra muito a sério. E então vai ter aquele tratamento, patrão, funcionário, ele vai falar que você vai receber semanalmente ou quinzenalmente, vai falar o valor da hora, né? E como tem a empresa é toda certinha, vai cair o seu paycheck lá na sua conta certinho. Mas enquanto eu estava, né, contar essa história, enquanto eu estava em Toronto, eu trabalhava na área da trabalhei na área de drywall, tranquilo, trabalhei com um brasileiro no início, foi bem tranquilo, mas depois eu fui para a área da carpintaria, onde eu trabalhei com 2 portugueses. E eu tive problema com esse meu primeiro patrão português, né? Onde ele ficou comigo e depois me mandou embora no final do ano. No dia 1º de... Foi... Não. No dia 2 de janeiro, eu recebi uma mensagem dele me mandando embora. Não foi nem pessoalmente, não foi nenhuma ligação. Ele, no Natal, né, no Ano Novo, ele me ligou lá da República Dominicana, tirando férias, todo feliz com a família, curtindo o solzinho, né, dando felicitações de final de ano, mas para mandar embora não me deu nenhuma satisfação, apenas uma mensagem, né, e que depois ia acertar tudo comigo. Só que acabou que ele não acertou tudo, acertou 1/3 do que ele me devia. E ele falava que estava sem dinheiro. Aí eu pensei, poxa, a pessoa sai de férias, curte e não se prepara, né? Então, aquilo me chateou, porque aí foi assim, mexeu com o meu ego, né? Aí eu falei, não vim do Brasil, né, para passar uma situação dessa logo aqui. E aí minha esposa, não mexe com isso, vai dar trabalho, fica na sua, a gente dá um jeito, Deus sempre supre as nossas necessidades e assim vai continuar sendo. Aí eu, beleza. Continuei seguindo a minha vida, consegui um outro trabalho. Em uma semana já estava trabalhando com outro português na área da carpintaria também, mas aquilo ficou me remoendo até o final de fevereiro. Final de fevereiro? Não, foi até final de março, ficou me remoendo isso. Aí eu, quer saber? Aí eu entrei no site aqui do Ministério de Trabalho do Canadá, de Ontário, e registrei uma reclamação contra ele. Registrei a reclamação, em 2 semanas ela foi resolvida. O quê? Né? 2 semanas? 2 semanas, rapaz. Impressionante. Eu já tinha escutado que era muito rápido, mas foi o quê? Porque eu fiz a reclamação, contei a situação, o valor que ele me devia, foi tudo por e-mail, ninguém me ligou. Não, apenas a pessoa ligou confirmando o que eu tinha relatado no site, né, na reclamação, confirmou os dados direitinho, é esse valor mesmo, ok, a gente vai entrar em contato com o seu ex-patrão e vai fazer a cobrança. E assim foi feito. E fizeram a cobrança para ele, no mesmo dia ele
Ele me ligou, me esculachando no telefone, depois veio no WhatsApp me xingando, falando um monte de bobeira, um monte de asneira, que ia me colocar para fora do Canadá, que ia fazer da minha vida um inferno, que eu não ia encontrar mais emprego. Aí eu falei, aí eu pensei comigo mesmo, quer saber? Eu vou printar essa conversa e mandar para o oficial do Ministério do Trabalho. E foi o que eu fiz. Aí a oficial falou assim, Lendel, ele fez isso mesmo? Eu falei, fez. Está aqui a nossa conversa. Foi toda em português. Toda em português de Portugal. Eu falei, mandei assim mesmo, eles que se virem para traduzir. E assim foi. Aí a conversa foi para um outro nível. Um outro oficial assumiu, falou, não, agora eu assumi o seu caso e vou resolver. Então, esse oficial entrou em contato com ele, aí ele não quis mais conversar, quem assumiu a conversa foi a esposa dele, que estava como sócia na empresa. Aí a esposa assumiu a conversa, pagou o que devia, o empregador faz um cheque, manda para o Ministério do Trabalho. Aí eu mando o Ministério do Trabalho, que envia para o funcionário. Chegando para você o cheque, você entra em contato falando que recebeu, está tudo ok, e eles encerram a reclamação. Porque quando você abre uma reclamação, se esse empregador tiver, acho que 3 ou 5 reclamações, o Canadá não quer saber, ele fecha a empresa. Aqui a Justiça do Trabalho funciona e vai lá e baixa as portas da pessoa, né? E ela ainda paga uma multa enorme. Então, aí acabou o caso, não tive mais contato com ele, né? Então, foi essa única situação que a gente passou e que foi, graças a Deus, foi resolvida com sucesso. Rapaz, e eu não sei você, mas nessas eu nunca passei por uma situação trabalhista, né? Mas quando você vê que aqui a burocracia é eficiente e ela resolve, né? Resolve. Rapaz, dá uma satisfação tão grande de estar aqui. Nossa, mãe, muito rápido, sabe? Foi muito rápido. E ainda teve gente que desencorajou, mas eu falei, não, eu tô legal, né? Num país, tô com todos os meus direitos e tô com a razão, eu não vou deixar. É questão de justiça, né? E uma coisa também tem aqui, principalmente em Toronto, com toda essa mistura, tem muita gente que passa por assédio moral, até por agressões físicas, que eu já vi, já presenciei e já vi relatos, né, de agressões físicas, né, de assédio moral pesado que o pessoal passa e deixa barato, não relata. E isso vai continuando, ninguém reclama, então, porque a pessoa trabalha, na maioria das vezes, a pessoa está ilegal. Tem muita gente ilegal que trabalha na área da construção, na área da faxina, nesses entre-levels aqui. E muita gente passa por esse tipo de situação e eles não vão buscar o direito, né? Não vão ao Ministério de Trabalho. O que eu digo para essas pessoas, né, quando chega uma situação para mim, que eu vou lá e aconselho a pessoa, eu falo assim, busca os seus direitos, porque o Ministério do Trabalho não quer saber do seu status aqui no país. Ele quer saber apenas da sua relação entre patrão e funcionário e o que aconteceu. Ele não faz link com o Ministério de Imigração, né, com a polícia, ele apenas foca na situação trabalhista, né? Então, pode ficar despreocupado que você não será caçado, não será rastreado, né? Então, busque o seu direito, não passe por isso aqui, né? Muitas das vezes a gente está sozinho, num país distante, sem conhecer ninguém, e você passa uma situação, seja ela moral, sexual ou física, né? Busque os seus direitos, reclame e você vai conseguir aí, você conseguindo provar, né, toda a situação, conversando,
você vai conseguir resolver e sair bem-sucedido dessa história. Lendel, sem revelar, né, seus valores, você disse que quando você mudou para Windsor, você acabou regredindo financeiramente no seu trabalho. Eu queria que você desse para nós, para o pessoal que está assistindo, uma ideia de um range, né? Um trabalhador na área da estrutura metálica, né? Ele pode aí com, sei lá, com 6 meses de experiência, pode estar fazendo de X a Y. E uma outra coisa que eu também gostaria de saber, se, por exemplo, hoje você já está estabelecido em Windsor, você já está, né, estabelecido dentro da sua empresa aí, né, da nova empresa, se agora, por exemplo, você já recuperou alguns passos que você deu para trás, né, se o patrão já viu sua competência, já falou, opa, vamos subir seu salário e tal. Se valeu a pena isso, né? Aliás, antes de você responder, me dá um minutinho que eu queria falar diretamente aqui com o pessoal o seguinte. Muita gente que está no Facebook, né, só vê falar de Montreal, Toronto, Vancouver. Só se fala das cidades grandes, das cidades bonitas do Canadá e tal. Eu já atendi muita gente e eu falei, olha, por que você não dá uma olhadinha numa cidade menor? Uma cidade, ainda que considerada grande, mas uma cidade menor. Por exemplo, Winnipeg, capital de Manitoba, ou Calgary, que é a segunda maior cidade de Alberta, né? Ou mesmo Edmonton, que é a capital de Alberta. Regina, a capital de Saskatchewan. Eu falo para as pessoas, né, procurem uma cidade menor, uma cidade não tão glamourizada, né? E aí vocês estão vendo pela experiência do Lendel, né, que, como ele disse, em praticamente toda a cidade você vai encontrar lá pelo menos uma quadra que é um shopping comercial, uma área comercial que tem um shopping, vai ter as principais boutiques de restaurante do Canadá. Tim Hortons. Tim Hortons, vai ter um Tim Hortons. Por exemplo, olha, uma coisa assim, eu vou te falar sem medo de errar. Em toda a cidade do Canadá, você vai encontrar uma Boston Pizza, seja ela em Vancouver ou em Toronto, ou até mesmo em Brooks, em Alberta, que é uma cidadezinha minúscula, vai ter a mesma Boston Pizza. Vai ter o Original Joe's, que é um grill, um restaurante de carne. Que mais vai ter? Vai ter uma loja chamada Marks, que é onde você vai encontrar o jeans da Levi's, da Levi, enfim. Você tem tudo que tem na cidade grande. A cidade pequena tem tudo do mesmo jeito. Então, e aí você tem essa paz que o Lendel está falando, você vai ter um maior senso de comunidade, porque é uma cidade menor, as pessoas se conhecem, se ajudam mais. Você vai ter coisas que na cidade grande às vezes não tem. Por exemplo, visitar fazendas. No interior, quando chega a época de colheita, muito fazendeiro abre a sua fazenda para que você vá colher, você mesmo vai colher na fazenda, né? Colheita de milho, de morango, blueberry e por aí vai. Então, pense no seu plano de imigração, considere que, de repente, Toronto é uma cidade muito cara, Vancouver muito cara, né? Montreal ainda não está lá, mas também está chegando. Considere uma cidade menor, uma cidade pequena, onde você pode ter uma excelente qualidade de vida, né? De repente, uma qualidade de vida que você jamais imaginou, né? Por pensar numa cidade pequena. Então, tá bom. Feito isso, Lendel, você pode falar para a gente, então, como é que é a relação de remuneração na área da estrutura metálica? Vamos, sim. Então, a questão do ter dado alguns passos atrás para dar alguns à frente é que em Toronto, o aluguel a gente pagava muito caro. No apartamento de 2 quartos, a gente pagava $2.000, numa região de York, que ficava a 40 minutos do centro. Então, estava bem caro. E aqui em Windsor, a gente encontrou um ótimo apartamento,
né, que mais parece uma casa. Temos quintal, fica no main floor, e a gente paga 1.200 de aluguel, Quase a né? metade. E isso compensou, porque, vamos dizer, um exemplo, que em Toronto eu ganhava 22 a hora, pagava 2.000 de aluguel. Aí eu vim para um índice, eu pagar 1.200 de aluguel, mas aí cheguei aqui, por exemplo, ganhando 17 a hora. É questão de equilibrar as contas, né? Aí eu vou dizer que eu vim para um índice, fui chamado por um salário, acabou que o patrão me pagou a mais no início, aí logo depois de 3 meses ele me deu um aumento já, e durante esses 3 meses ele falou, Lendel, você não conhece outros brasileiros assim que nem você, não, para vir trabalhar com a gente? Né? Isso para mim foi um elogio, né? Foi um elogio, né? Porque mesmo eu não entendendo, não falando inglês, eu entendo até bem o inglês, né? Hoje em dia até mais. E eu sou um cara bastante esforçado e observador, né? Uma coisa que você tem que ser aqui é observador, como que as coisas funcionam, como que o trabalho corre, né? E como eu vim de Toronto, o pessoal lá é time is money, né? É, é correria, né? Se ele está te pagando a hora, ele quer te sugar aquela hora até o talo. Então, eu já vim nesse espírito para cá. Então, quando eu comecei a trabalhar na primeira semana, foi de adaptação, que eu corria para pegar uma ferramenta, corria para fazer aquilo. Aí o patrão, na frente de todo mundo, me gritou, Lendel, eu não quero que você corra. Não tem necessidade de correr aqui. E depois, com o tempo, eu fui entendendo. Meu patrão preza muito por segurança, né? E o nosso ambiente é cheio de risco, né? Muito metal, muito parafuso, né? É muito material cortante, perfurante. A gente trabalha muito em altura, então nada de pressa. Mas é claro que também você não vai ser devagar demais, né? Aí é achar o time, o tempo certo, né? De fazer as coisas e o ambiente de trabalho também, assim, uma coisa que eu sempre comentava no início com a minha esposa e com meus amigos, né? O ambiente de trabalho. Você não vê um grito, não escuta, não, você não escuta um grito, você não escuta um xingamento, um palavrão. É sempre na cortesia, numa conversa boa, e isso me conquistou, vamos dizer assim. Pô, eu estou no paraíso, né? É trabalhar sem estresse nenhum, é chegar 7h30 da manhã, a gente está ali na roda com o patrão, passou a função para cada um, o que nós vamos fazer no dia, e cada um faz aquilo, faz ali no tempo certinho, um encaixando com o trabalho do outro. Se um acabou mais cedo, o outro vai ajudar. E isso é muito bacana para mim, né? Você trabalhar num ambiente sem estresse, sem barulho, sem grito, sem a falta de respeito, né, com o companheiro. Isso para mim é muito bom. Que joia. Então, eu vou aproveitar que nós estamos nesse clima desestressado, esse clima feliz. Nós vamos parar a entrevista aqui, porque nós já estamos falando há muito tempo sobre a estrutura metálica, e eu já conversei com o Lendel antes, e eu sei que ele já trabalhou em outras funções da construção civil que interessa muita gente, né? Ele já foi instalador de drywall, já trabalhou em outras funções na marcenaria, então ele concordou em a gente fazer uma segunda entrevista. Então eu vou parar aqui e vocês fiquem de olho. Talvez no sábado a gente tenha aí a sequência da entrevista com o Lendel. Tá joia? Então, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Espero que você tenha gostado e fique de olho para você ver agora a sequência da entrevista com ele. Não perca, porque eu não fiz todas as perguntas, tá? Tem outras perguntas aqui e tem muito mais para a gente aprender com o Lendel na segunda parte. Tá joia?
Um abraço e eu aguardo vocês lá. Tá certo?